Capítulo 1. Eu tenho um sonho. O dia 28 de agosto de 1963 amanhecia quente e abafado. Da janela de seu quarto no Willard Hotel, em Washington, um homem troncudo, usando um fino bigode, assistia ao nascer do sol. Era um pastor negro da Geórgia e passara a noite toda trabalhando num discurso, enquanto sua mulher dormia no quarto ao lado. Assim que o texto final ficara pronto, o pastor havia despachado rapidamente para que pudesse ser datilografado e distribuído à imprensa. Aquele seria um dia importante para Martin Luther King Jr. e para os Estados Unidos da América. Um dia no qual o reverendo esperava que houvesse um avanço na sua luta por uma grande causa. Ele havia dedicado os últimos 7 anos da sua vida à reivindicação dos direitos dos negros no Sul e estivera na prisão mais de 10 vezes devido aos seus esforços. Mas acreditava que, através da cobertura da televisão e de outros meios de comunicação, ele e seus companheiros de luta estavam finalmente conseguindo atrair a atenção da opinião pública e conquistar algum apoio da população branca. Nesse dia, 28 de agosto, ele seria o último orador a se apresentar em uma celebração diante do Lincoln Memorial, o majestoso monumento construído em homenagem ao presidente que, exatamente 100 anos antes, havia abolido a escravidão dos Estados Unidos. A importante estátua de Abraham Lincoln e suas palavras sobre a igualdade dos homens, eternizadas no mármore, constituíram o cenário adequado para dar maior impacto aos discursos daquele dia. Estava programada também uma passeata pacífica, organizada por Philip Randolph, um velho líder trabalhista negro e outros membros da luta pelos direitos civis dos negros. Eles queriam mostrar ao Congresso norte-americano que os projetos de lei sobre os direitos civis recém-apresentados contavam com amplo apoio popular, tanto de negros quanto de brancos. As medidas propostas acabavam de ser enviadas ao Legislativo pelo presidente John Kennedy. Embora Kennedy fosse solidário com a causa de King, estava preocupado com a passeata. Ele achava que a entrada de multidões em Washington poderia causar tumultos e duvidava de que aquele fosse o momento certo para uma manifestação de grande porte. Se houvesse alguma confusão, isso favoreceria os opositores da legislação proposta, que fatalmente usariam qualquer violência, ainda que não fosse provocada pelos manifestantes, como prova de que os negros indisciplinados e desordeiros não estavam preparados para ter amplos direitos civis e que, por isso, não mereciam tê-los. O pastor, contemplando a aurora, também estava preocupado. Ele havia argumentado com o presidente dizendo que talvez nunca houvesse um momento certo para a passeata. E havia garantido que seu pessoal seria capaz de manter a ordem. Mas King temia que o número de participantes não fosse suficiente para ter algum peso político. Temia também que o seu discurso, transmitido pela televisão, ao vivo, para todo o país, não conseguisse expressar de modo suficientemente dramático o que todos os negros norte-americanos sentiam em relação aos direitos civis. A população negra havia esperado um século pela cidadania plena. Estava cansada de ouvir que precisava esperar mais um pouco. Durante a maior parte de sua vida, King se dedicara a convencer as pessoas de que a resistência pacífica era a arma mais efetiva e poderosa de todas. Mas muitos líderes negros estavam ficando impacientes com a sua filosofia. Eles começavam a acreditar que o governo só iria se preocupar com a injustiça racial se houvesse ameaça de violência ou violência real. King tinha medo de que a demonstração programada para aquele dia não comovesse o povo norte-americano e seus representantes eleitos, pudessem romper uma rebelião, e isso o pastor da Geórgia não queria. Não há nada mais trágico neste mundo do que saber o que é certo e não fazê-lo. Não posso ficar no meio de todas essas maldades sem tomar uma atitude. Martin Luther King Jr. Os líderes da manifestação, em conjunto, haviam decidido que cada orador teria 8 minutos para se dirigir ao público. Previam que este seria aproximadamente 100.000 pessoas. Muitos negros do Sul estavam sendo trazidos a Washington por militantes dos direitos civis.
As igrejas de todo o país haviam organizado caravanas de simpatizantes. Essas 100.000 pessoas, pensava King, realmente iriam impressionar. Além disso, em suas casas, milhões de telespectadores assistiam ao evento nas telas de TV. Quando sua esposa Coretta acordou, King ligou a televisão para acompanhar as notícias sobre o andamento da manifestação. Os primeiros balanços estimavam um total de 25.000 participantes, mas os organizadores do evento asseguraram a King que a imprensa estava errada. Na verdade, o número estava perto de 90.000. Disseram também que centenas de pessoas ainda estavam chegando ao local do início da passeata. A manifestação estava programada para começar às 13h30. Os participantes iniciaram a marcha atrás da Casa Branca, cruzariam os grandes parques em volta de Washington Monument e terminariam a caminhada diante do Lincoln Memorial. A partir de então, começariam a música e os discursos. Quando King e sua mulher se juntaram à multidão, sentiram-se orgulhosos por ver seus compatriotas marchando com tanta dignidade e camaradagem. Os manifestantes cantavam cânticos espirituais e avançavam. Todos estavam surpresos com o tamanho da multidão que crescia rapidamente. Quando os pacíficos e esperançosos manifestantes chegaram ao parque que cerca o Lincoln Memorial, ficou claro que os esperados 100.000 haviam se transformado em algo como 250.000. Eram pessoas que representavam todas as camadas da sociedade norte-americana e que vinham de todos os Estados Unidos da União. Havia fazendeiros e estrelas de cinema, religiosos e operários, estudantes e advogados, negros e brancos. Jamais uma passeata política dessa magnitude havia ocorrido nos Estados Unidos. O programa começou com Camila Williams, uma cantora negra cantando o hino nacional norte-americano sob o sol abrasador, acompanhada pelo coro de manifestantes. Em seguida, os oradores passaram a se revezar diante do microfone, falando sobre a luta pelos direitos civis. Perto das 3 horas da tarde, a multidão estava exausta, devido ao forte calor. Então, Philip Randolph se levantou para anunciar o último orador. Randolph, então, com 79 anos, um dos pioneiros da Organização de Sindicatos de Trabalhadores Negros, apresentou Martin Luther King Jr. como líder moral do país. Quando subiu ao palanque, King foi recebido com estrondosos aplausos. Falou de Lincoln e da proclamação da emancipação como uma luz de esperança para os escravos negros. Então, lembrou a multidão de que o homem negro ainda não estava livre. Continuava amarrado pela segregação e isolado pela pobreza, dentro de um país extremamente rico. Falou das garantias de direitos que a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte prometia para todos os cidadãos, garantia de direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. E afirmou que esses direitos, na realidade, nunca se haviam estendido à vasta população negra dos Estados Unidos. Mas seu povo, disse, não devia matar a sede de liberdade na taça do ódio e da revolta, embora nunca mais devesse se satisfazer com meias liberdades. Enquanto o reverendo falava, a multidão aplaudia, dando vivas ao líder negro. Emocionado com tal acolhida, King deixou de lado o discurso que havia preparado e começou a falar instintivamente, dizendo o que lhe vinha ao coração. Com repetições cadenciadas, expressou sua ideia de justiça e igualdade para todos os homens de seu país. Sua fala era uma oração de esperança. Eu tenho um sonho, que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos de escravos e os filhos de ex-senhores de escravos possam se sentar juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho, que um dia meus 4 filhos vivam num país onde não sejam julgados pela cor de sua pele, mas por seu caráter. Quando deixarmos que a liberdade ecoe em cada cidadezinha e em cada cabana, em todos os estados e em todas as cidades, poderemos apressar a chegada do dia em que todos os filhos de Deus, negros e brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão se dar as mãos e cantar juntos as palavras do velho cântico espiritual negro. Livres, finalmente, graças a Deus, Todo-Poderoso, estamos livres finalmente. A ovação não parava.
Muitas pessoas choravam emocionadas com a força e a beleza do momento. Uma emoção que, através das telas de televisão, estava sendo transmitida para o mundo todo. Mais tarde, quando o presidente Kennedy recebeu os líderes da marcha na Casa Branca, concordou que aquele fora um dia inesquecível e declarou que a proposta para a nova legislação tinha seu total apoio e que certamente ela seria aprovada pelo Congresso. De fato, foi aprovada. Porém, mais de um ano depois, e o presidente Kennedy não a viu passar pelo Congresso. Menos de 3 meses mais tarde, ele seria assassinado em Dallas, no Texas. King ficou chocado com a morte brutal e sem sentido de um homem que havia conquistado a admiração de todo o país e comentou que um dia ele próprio também poderia estar na mira de um assassino. No dia em que ele discursou diante do Lincoln Memorial, Martin Luther King Jr., veterano batalhador pelos direitos civis dos negros, tinha apenas 34 anos. Mas a partir de então, acelerou suas atividades como se pressentisse que não lhe restava muito tempo. Se você gostou desse vídeo, então deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e aproveite para compartilhar com outras pessoas.